Fala aí pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais uma live aqui no Instagram. Hoje, dia 23 de março, vamos falar um pouco mais sobre fundos imobiliários. Hoje o tema da live é Descubra porque é o momento para você aumentar a sua renda passiva com os fundos imobiliários, investindo nos melhores fundos imobiliários. Boa noite aí, Henrique, boa noite, André, sejam bem-vindos. Vamos encaminhar, pessoal, essa live aí para outras pessoas, para a gente ajudar aí as pessoas a aumentar sua renda passiva investindo nos melhores fundos imobiliários. Tá tendo muita oportunidade no mercado, muita coisa barata para a gente poder investir. Eu sei que o cenário parece bastante crítico, né? Muita coisa acontecendo, muita queda, mas a gente também tem que entender, saber limpar o ruído, né? E olhar também para aquilo que pode ser oportunidade, um momento interessante para a gente comprar até mais cotas, tá? Então quero trazer um pouco aqui do que está rolando no mercado, né? O que tem acontecido até agora. Ontem o Copom decidiu a taxa Selic, né? Manteve em 13,75, né? O que isso significa, o que pode acontecer nas próximas reuniões e como que o fundo imobiliário se comporta nesse cenário, né? Nesses cenários que a gente está vendo aí. Semana passada até fiz a live que falei da Credit Suisse, o banco suíço, que estava ali, né, beirando falência, o que poderia acontecer com o mercado de fundo imobiliário, mas o UBS, que é um outro bancão lá suíço, já comprou ele aí por 3 bilhões, o negócio está resolvido, menos mal, né, isso dá mais confiança, segurança, o mercado respira, e foi de certa forma uma notícia boa, mas ainda tem muitas coisas acontecendo por aí. Tá? Então, você que já investe em fundo imobiliário, está aumentando sua renda passiva, compartilha essa live também com o seu amigo que investe em fundo imobiliário e que quer aumentar a renda passiva dele, né? Eu estava lembrando de uma história aqui, de um caso, né? Alguns meses atrás, teve uma pessoa que entrou em contato comigo, uma mulher, ela já deveria ter uns 50 anos de idade, mais ou menos, ela é médica, e ela entrou em contato comigo para fazer uma mentoria financeira. Ela veio, na verdade, de indicação de uma colega dela, que é uma dentista, né, toda a área da saúde aí, mas uma dentista que fazia mentoria financeira comigo, fez até por longos tempos, hoje tem uma carteira completamente montada no Brasil, no exterior, enfim. E essa pessoa veio de indicação, essa médica. E essa médica veio querendo começar a investir, querendo começar a aprender, né, entender como funciona o mercado, porque ela, como a maioria do brasileiro, principalmente o pessoal, né, da mais antiga, acaba tendo muito na cabeça o quê? Eu vou investir em imóveis e vou deixar meu dinheiro na poupança. Né? Então, ela, médica, que ganhava bem, né, ainda estava nativa, ela ia ainda ter mais alguns anos para trabalhar e depois se aposentar, tinha a casa própria dela, né, tem ainda a casa própria dela, e ela também tinha outros 3 imóveis que ela alugava. Né? Então, dali também ela conseguia fazer uma renda, tal, foi ao longo da vida comprando terreno, né? Construindo, comprando imóvel, e tinha dinheiro na poupança, né? onde ela achava que ela deveria colocar. Só que ela queria fazer o quê? Ela gostaria de começar de fato a investir, tirar da poupança, porque estava aquele monte de notícia, a poupança já não rende nada, né? Muitas vezes perde para a inflação, o rendimento é muito, muito pequeno. E aí o que aconteceu é que ela me procurou, a gente conversou, fizemos pelo menos uma avaliação nos imóveis dela, então nos imóveis que ela tinha alugado, não no que ela mora aqui ela está morando, mas nos imóveis que ela tinha alugado, para entender se valeria a pena vender algum ou não, quanto que aquilo estava pagando de aluguel, porque ela queria vender um, ela já veio com essa ideia, eu quero vender um, acho que vai valer a pena, vou vender um imóvel, e qual que eu vendo, né? Por quê? Para começar de fato a investir. E aí eu fiz uma avaliação dos imóveis dela. Ela tinha um imóvel, um que se marcou bastante, até trazendo como um exemplo aqui, um imóvel tinha um valor de mercado de mais ou menos 600 mil reais. 600 mil, um dos imóveis dela. E ela conseguiu um aluguel mensal com esse imóvel de cerca de 2.200 reais. Então, ela tinha um imóvel de 600 mil, esse imóvel que valia 600 mil, ela ganhava, né, todo mês ali um aluguel de 2.200. Tá? Se a gente fizer uma continha aqui e comparar quanto que isso representa em relação ao valor do imóvel, isso dá 0,37%. Tá? Você pega aí 2.200, que é o aluguel que ela recebe, divide por 600 mil, então divide 2.200 por 600 mil, você vai chegar no valor de 0,0036666. Multiplica por 100 para a gente chegar em porcentagem, né? Então faz aí 2.200 aluguel, divide por 600 mil, multiplica por 100, você vai chegar no valor aí arredondado de 0,37.
Então, R$ 2.200 é 0,37% de 600 mil, que é o que ela estava recebendo todos os meses de aluguel. Porém, o que acontece? Eu falei para ela, ó, na verdade ela ficou, quando eu comentei com ela, né, quanto que isso poderia render em fundo imobiliário, por exemplo, e outros investimentos, ela se assustou, ela ficou assustada. Primeiro ela ficou assustada do quão baixo estava o rendimento dela percentualmente, né, em relação ao imóvel. Às vezes a pessoa está ali, o aluguel está lá rodando, caindo todo mês, mas ela não está pensando nesse comparativo. Qual que é o rendimento que eu estou tendo? Se você só olhar aqui, está entrando 2.200 na minha conta, legal, muito bom, pô, todo mês pinta 2.200 na minha conta. Né? Quem não queria? 2.200. Só que se você começar a olhar o que você poderia estar fazendo com aquele dinheiro, né, pensando em custo de oportunidade, tá, esse 600 mil está aqui. Mas as oportunidades que eu posso ter fazendo um outro tipo de aplicação com ele. Quando olhou para isso, aí que ela entendeu nessa relação e viu que era um rendimento pequeno de 0,37. Isso chamou bastante a atenção dela. E quando eu falei, então, o quanto ela podia ganhar com fundo imobiliário, ela ficou espantada. Né? 600 mil hoje investido em fundos imobiliários, vamos pensar numa carteira bem diversificada, né, fundos variados, papel, tijolo, de desenvolvimento, fundo híbrido, fiagro, uma carteira diversificada. Se você ganhar 1% hoje, seria 6 mil reais. Então, o mesma grana lá que vale o imóvel, 600 mil, está pagando para ela 2.200 de aluguel mensal. Mas 600 mil em fundos imobiliários, isso renderia para ela hoje 6 pau. Tá? Renda passiva, 6 mil caindo na conta todo mês. Então, esse é um caso que acabei lembrando, né? Isso chama bastante atenção assim, do quão mais rentável é o fundo imobiliário quando a gente compara com o imóvel físico. Né? E claro, se você hoje não tem todo esse valor, se você não tem 600 mil reais, tá tudo certo, você pode começar com o que você tem, você pode começar com um pouco que você tem hoje. O mercado é muito acessível, com 10 reais você já pode começar a investir e vai receber o seu rendimento todo mês. E assim você começa, né? É um começo, você vai começar hoje a construir sua renda passiva para receber uma renda todo mês e quem sabe construir a sua aposentadoria sem ter que depender do governo no futuro, né? Claro, seu papel você vai saber fazer, você vai trabalhar, vai contribuir, lá na frente você vai ter sua aposentadoria também, ou não vai ter, né? Vai saber como vai estar esse negócio, mas elas, mesmo que tiver, mesmo que você tenha, como é que vai estar esse negócio? Então, provavelmente muito defasado, né? Sugiro que você comece a fazer a sua aposentadoria. E a gente tem que começar realmente com pouco, não é ela vender lá o imóvel 600 mil, pum, pegar e aplicar os 600 mil no mercado. Não é assim que funciona. Né? Nenhum educador, mentor financeiro vai pegar 600 mil e vai investir de uma vez no mercado. Isso é de aos poucos, é passo a passo, entendendo o mercado, como está a dinâmica. Talvez você vai diluir 600 mil aí em meses ou até um ano e aportando para construir uma carteira. Por isso que mesmo que você tenha muito, é interessante você começar com pouco. Você entendendo, você se acostumando com o mercado, você sentindo um friozinho na barriga, você dá dor de barriga, dá dor de cabeça, né? Para você entender como que funciona a dinâmica do mercado. Entender também o potencial de lucro que isso pode te trazer ao longo do tempo. É a mentalidade que vai virando ao longo desse caminho também, não é pegar e aportar de uma vez. Mas você vai começar hoje com pouco que você tem, o rendimento daqui a pouco começa a te pagar, daqui a pouco você começa a ter uma grana que começa a te pagar a conta de água todo mês, daqui a pouco a conta de luz, a internet, daqui a pouco você tem uma renda passiva, um dinheiro que todo mês está pingando na sua conta do investimento, já está te ajudando a pagar metade do aluguel, daqui a pouco o aluguel inteiro, daqui a pouco é um salário mínimo, e assim vai. Né? Você vai de pouquinho, mas você vai mês a mês, vai construindo a sua renda passiva. E é assim, ninguém começou do nada, começou lá na frente. Né? Você precisa começar e ter disciplina para ali aportar todo mês e você vai ver esse negócio evoluir e crescer. Tá? Mas só lembrando essa história aqui, né, dessa médica, porque a gente vê assim, o quão mais rentável é o mercado de fundos imobiliários do que quando a gente compara com o imóvel físico. E também você vê até pessoas um pouco mais velhas também abrindo os olhos para isso, né, para essa oportunidade, entendendo, olha, talvez valha a pena sim eu vender um imóvel que eu tenho hoje para aplicar no mercado, porque vai valer muito mais a pena. Né? 600 mil, ao invés de ganhar 2.200 de aluguel, ganhar 6 pau de renda passiva de fundo imobiliário, pô, quem não quer? É mais do que o dobro, né? Um rendimento muito superior. Mas o imóvel se valoriza ao longo do tempo. Fundo imobiliário também. Fundo imobiliário existe um imóvel atrelado por trás. Né? A tendência é que o imóvel vai valer mais. Pensa num shopping. Né? Pensa aí no shopping que você vai no final de semana. Se esse shopping hoje, tudo que está lá, tudo que tem construído ali, hoje ele pode ter um valor. Daqui a 10 anos, certamente ele vai valer mais. Assim como uma casa vai valer mais, um apartamento vai valer mais, o shopping também vai valer mais.
Ali tem construção, tem terra, tijolo, cimento, areia, PVC, ferro, mão de obra, vidro, acabamento, piso, azulejo e coisas novas ainda, modernas, né, quando a gente está pensando no shopping. Então isso vai se valorizar ao longo do tempo. Um galpão logístico vai se valorizar, um prédio comercial, né? Essa é a dinâmica do fundo imobiliário, porque ele está na dinâmica do setor de imóveis, né? O setor imobiliário se demonstrou aí muito rentável, muito seguro ao longo do tempo. Enfim, dito isso aqui, essa pequena historinha aqui, né, sobre esse caso que eu lembrei aí da médica, a gente está num cenário bastante crítico, né, um cenário econômico bastante crítico, não só no Brasil, mas no mundo todo. A gente está vendo aqui no Brasil agora algumas inadimplências com fundos imobiliários, então algumas empresas mostrando que estão deixando de pagar o fundo, por exemplo, como aconteceu aí com, né, o grande rombo das lojas americanas, embora agora a loja americana também está começando a já pagar um fundo ou outro, já tem notícias dessas também. Então vocês veem aquela notícia, nossa, vai ser o fim do mundo. E depois, gente, não vai ser o fim do mundo, né? Que nem a pandemia, vai ser o fim do mundo. Não vai ser o fim do mundo, tá tudo aí, toca a vida, né? Quem vai ganhar? Lula ou Bolsonaro? Lula ganhou, cara, não é o fim do mundo. As coisas, segue o baile, segue a vida. Você tem que fazer a sua parte, né? Você tem que acordar cedo, trabalhar e aportar todo mês, porque aportando todo mês que você vai conseguir construir a sua renda passiva e não depender do governo lá no futuro, tá? E poder proporcionar cada vez mais qualidade de vida aí para você e para sua família. O ponto é que sim, a gente tem inadimplência, né? Teve a Tokstok também, que anunciou ali atraso de pagamento, a Lojas Marisa também atraso de pagamento, outras várias empresas, né? Então, com essa questão de inadimplência, se o fundo não está recebendo dinheiro, ele também não está repassando para o cotista, ou está passando um valor a menos, né? Não é que aquela empresa também representa todo o dinheiro do fundo, mas o fundo pode estar caindo um pouco ali, né? Pode estar sendo defasado, né? Mas a gente tem um cenário sim de inadimplência, de risco de crédito, principalmente porque a taxa de juros está muito alta, né? Eu tô vendo gente, cara, eu participo de um monte de grupo aqui de investimento e tem a galera que está torcendo, a taxa ficou alta, taxa Selic, para ficar tudo na renda fixa, né? Querendo ganhar uma grana na boa. Só que não adianta você ficar na renda fixa, ganhar uma grana na boa, se a inflação continuar subindo. A inflação de fevereiro foi de 0,84. Ela já começou a subir novamente, né, do que estava vindo. Não adianta você ganhar e a inflação te comer todo o seu ganho, né? No médio e longo prazo, é a renda variável, são ações, fundos imobiliários, né? É isso que vai te trazer mais ganho, é isso que vai te trazer mais segurança, é isso que vai te corrigir da inflação. Então, e outra coisa também, se a gente pensar no ponto de vista econômico, do crescimento do país, do PIB, emprego, uma taxa de juros muito alta não é bom para nenhum país, né? Não é bom para nenhum lugar, não é bom para nenhuma economia. Então, a gente torcer que manteve em 3,75 não é por aí, a gente tem que torcer para cair, para que as coisas se estabilizem, para que o governo seja mais claro, mais limpo com as informações. A gente tem um regulamento no risco fiscal muito bem claro e definido, né? Que a comunicação seja também muito assertiva, tanto no Brasil como lá fora no exterior, para com o exterior, né? Com as relações internacionais que o Brasil tem, e aí sim a gente começa a ver um sinal de movimentação, que a inflação pode estar mais controlada, a gente não tenha esse risco, e o presidente do Banco Central talvez comece a tomar a decisão de reduzir, mas não é o cenário que a gente tem ainda, né? Apesar de a inflação ainda ter caído lá alguns meses atrás, né? Nos últimos 12 meses está em 5,6, então ela está razoavelmente baixa. Só que há sinais que ela vai subir, que ela vai continuar subindo, mesmo a taxa muito alta, né? Então, por isso que o Banco Central ali segurou. Isso, na verdade, não é bom para a economia do Brasil, né? Não é bom também para os ativos de renda variável. Quando a gente começar a ver a taxa Selic cair, acredito que esse ano isso vai acontecer, 2024, 2025 daí para frente, a gente vai ver ações, fundos imobiliários, toda a renda variável subir e se valorizar cada vez mais. E aí todo mundo sai da renda variável, que é da renda fixa, e quer correr para a renda variável. Só que às vezes você chegou tarde, né? Por isso que é importante você estar participando agora. Agora, você aproveitar as boas oportunidades do que o mercado caiu, comprar mais cotas, aumentar a sua renda passiva e depois surfar a onda da baita valorização que vai ter, né? É a taxa cair para os títulos, para as cotas começarem a subir. Mas sim, de fato, temos risco no mercado, risco de inadimplência, risco de crédito, né? Muita gente perguntando o que está acontecendo, será que acabou o fundo imobiliário, vão vender tudo? Muitas críticas também está tendo contra o fundo imobiliário. Pô, se eu vou investir no fundo imobiliário para ganhar 1%, sendo que na renda fixa eu ganho 1%. Primeiro que na renda fixa você ganha 1%, mas é 1% que está lá dentro do investimento. A hora que você sacar, vai ter imposto de renda. 1% do fundo imobiliário é renda passiva, ele vem na sua conta.
É que nem um aluguel de uma casa. A sua casa está lá. Quando a moça lá, a médica, que recebeu dos R$ 2.200 de aluguel no mês, esses 2.200 ele não incorpora na casa dela. E a casa vale mais, e a casa vale mais, e a casa vale mais. Não, ela recebe no bolso dela. A casa continua lá valendo o que ela vale, ou aumentando de valor ao longo do tempo com o mercado, e ela recebe 2.200 no bolso. É assim que funciona o fundo imobiliário. O fundo imobiliário vai estar lá, tem os ativos, se cair você pode comprar mais. É como se a casa tivesse mais barata, agora a casa da 500 mil da moça aí, ela compraria mais uma para ganhar a mesma coisa. Essa é a dinâmica. Se ela comprar mais barato, ela ganha o mesmo valor, mas em percentual ela ganha mais. Como eu comentei, ela está ganhando 0,37%, porque a casa vale 600 mil, ela ganha 2.200. Só que se ela comprasse mais uma casa igual, numa promoção por 400 mil, para ganhar os 2.200, aí o rendimento dela já seria para 0,55. Por quê? Ela está ganhando os mesmos 2.200. Só que agora é sobre 400 mil, não sobre 600. E é isso que acontece no mercado de fundo imobiliário. Aquela cota que você comprou a R$100 e está te pagando R$1 de dividendo, 1%, se ela cair para 70 e te pagar R$1 de dividendo, agora seu dividendo é quase de 1,5. O rendimento continua sendo R$1. Cada uma cota você vai ganhar R$1. Só que você pagou 70 agora para ganhar R$1. Antes você tinha pago 100 para ganhar R$1. Se ela cair para R$20 e continuar te pagando R$1, você vai pagar R$20 para ganhar R$1. Então veja, né, que tem essa perspectiva também de você pagar mais barato para receber a mesma coisa. E é isso que a gente está olhando, né? O receber a renda passiva. Tá? Então, enfim, acho que há muitas críticas nesse sentido, porque a renda passiva também, renda fixa também pagando muito bem, mas a renda fixa não vai ficar sempre aí, daqui a pouco o negócio cai. E tem que cair, porque senão a gente trava o país, a economia não caminha. Né? Então é questão de tempo para as coisas se ajustarem. Ainda não foi, talvez, no tempo que deveria, né? Por causa desses vários riscos aí, talvez intransparência do nosso governo, mas é questão de tempo. E tem que acontecer isso, porque senão a economia do Brasil não gira, não acontece. A gente vai acabar ocasionando vários outros problemas, outras crises. Então é questão de tempo para a gente ver uma taxa de juros cair e os ativos de renda variável subir, e para você ser beneficiado você tem que estar fazendo parte do mercado. E quando a gente olha para o fundo imobiliário, a gente está pensando na renda passiva. O dinheiro vai cair no seu bolso, ele não vai estar lá como montante que nem a renda fixa. E você não precisa sacar e pagar imposto, é dinheiro limpo no seu bolso, é isento de imposto de renda. Né? Então acho que essa é uma grande vantagem do fundo imobiliário quando a gente compara com a renda fixa. Tá? O que eu posso te falar é o seguinte: eu continuo comprando, eu continuo acumulando mais cotas, principalmente aqueles fundos que eu vejo com boas oportunidades, que está barato, bons ativos, e aumento minha renda passiva. Né? Cada mês eu recebo um pouco mais, outro mês um pouco mais, porque eu estou acumulando mais cotas. E essa é a dinâmica, né? A mentalidade que a gente tem que ter como investidor quando a gente olha para o mercado de fundo imobiliário. Tá? Como eu comentei, essas crises de crédito, né, a gente teve aí com Tokstok não pagando alguns inquilinos, atrasando na verdade, né, e aí teve fundos caindo aí por causa disso, Lojas Americanas, teve a Marisa também. A gente vê fundos caindo 20%, 30%, até 40% nesse ano de 2023. Né? Talvez pode ser aí uma boa, baita oportunidade de comprar muito, muito mais barato e até ajustar seu preço médio, se fizer sentido para você, para que você receba mais renda passiva. Mas é esses os olhos que a gente tem que ter. Né? Essa taxa de 13,75, taxa Selic de 13,75 ao ano, com a inflação de 5,6, ela acaba afetando muito os fundos imobiliários. Né? O fundo sofre muito aí com essa taxa muito alta. De novo, né? Porque a gente acaba tendo... E por que não caiu? Né? Porque ainda existe uma certa insegurança aí quanto às políticas aqui no Brasil. Principalmente fundo de papel são os que têm caído mais e estão pagando um ótimo dividendo. Né? Então ficar de olho aí nos fundos de papel, fundo de tijolo também, oportunidades. Os de shoppings e os de escritórios aí, de logística têm se mostrado bem mais resiliente, então acho que são setores para a gente ficar de olho também. Tá? A Cris mandou aqui, né, uma pergunta: FIIs são menos voláteis que ações? Certamente, se a gente plotar num gráfico a volatilidade de ações e fundos imobiliários é bem menor, nem se compara. A bolsa também tem muita variação, né? Se a gente olha para o índice Bovespa, a gente está falando ali das maiores empresas e mais negociadas. E a gente não está falando da bolsa como um todo, a gente está falando de 80 a 90 empresas. A Bolsa do Brasil inteiro tem mais de 400 empresas, então quando a gente olha para o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa, a gente não está olhando
para todas as empresas. E tem empresas ali que variam mais e variam menos, né? Tem o beta dela, o beta é um índice que mede a volatilidade da empresa, e tem empresas que têm um beta muito alto, ou seja, a volatilidade é muito alta, né? A grande maioria, pouquíssimas empresas, ações, vai ter uma volatilidade menor do que um fundo imobiliário. Na média, o fundo imobiliário é mas bem menos volátil do que as ações. Eu gosto de brincar que as ações é aquela praia que você vai e pega aquela praia do surfista que tem aquela baita de uma onda, né? E você chega agora na praia, no mercado, você não sabe nadar, você não sabe ainda muito bem investir, você não sabe onde você aplicar seu dinheiro, como funciona a dinâmica do mercado, e você pega a sua prancha e quer entrar naquele marzão bravo, né? Com baita de uma onda lá, uma baita de uma volatilidade. É isso que você está fazendo quando você entra no mercado de bolsa em ações, ou até mesmo em criptomoedas, por exemplo, que é mais volátil ainda, né? 10% num dia e cai 20% no outro. Agora, os fundos imobiliários é aquela prainha que você vai mais tranquila. Sabe aquela prainha que você chega na fundo da areia, vem aquela ondinha suave, a mãe pode deixar a criançada ir para a água ali, que fica de longe olhando que está sossegado, porque não vai dar em nada. E é mais ou menos isso, né? Então, tem uma ondinha? Tem uma ondinha no fundo imobiliário? Tem, mas é uma marolinha bem sossegadinha, né? Já nas ações, a volatilidade é muito maior. E aí, como eu disse, vai também de cada ativo para ativo. Mesmo dentro de fundo imobiliário, tem aqueles que são mais voláteis e os que são menos voláteis. Mas numa média ele tem uma volatilidade X. Agora, dentro das ações, tem as que têm menos volatilidade e as que têm mais volatilidade. E muito mais volatilidade. Mas numa média, isso é muito, mas muito superior do que o fundo imobiliário. Tá? Ações é normal cair 5%, 10% num dia, subir depois. Não é que todo o mercado cai, mas todo dia pode ter uma ação subindo 10, caindo 10, 12, 13, 8. Isso é normal no mercado de ações. Não o índice Bovespa, não o mercado inteiro caindo 5, 10. Aí é um circuit break. Mas o fundo imobiliário já é muita queda ou muita alta quando sobe 2, 3%. Né? Um único ativo vai subindo 2, 3%. Nossa, baita valorização no fundo imobiliário. Né? Então, só para ter uma dimensão aí de questão de volatilidade. Mas como eu estava comentando, o preço do fundo imobiliário está caindo bastante. Então, assim é a dinâmica da renda variável. Né? Então, vocês têm que entenderem isso. É assim que é a renda variável. Não vai ficar estável, não vai ficar todo dia lá subindo, né? Só indo para cima a rentabilidade. Vai flutuar e está tudo bem. Né? Não é um investimento para curto prazo, é um investimento para médio e longo prazo. Você vai escolher os frutos daqui para frente e aumentando a sua renda passiva. Tá? Então, é dessa maneira que a gente tem que pensar. E, de novo, quando você compra uma cota mais barata, o seu rendimento aumenta. Se você comprar lá uma cota de R$100 para receber R$1 de dividendo, você está ganhando 1%. Se essa cota caiu para 70 e você compra lá e ela continua pagando R$1 de rendimento para você, agora você está ganhando 1,4%, 1,5%. Então, seu rendimento aumentou. Você comprou um negócio mais barato para ganhar a mesma coisa. E é para isso que a gente tem que olhar, né? Naqueles fundos que faz sentido. Né? Eu comentei também ali que o UBS comprou a Credit Suisse, né? O banco lá suíço, isso já traz um pouco mais de estabilidade no mercado. Acho que era uma grande preocupação aí na semana passada, inclusive que eu comentei na live da semana passada aqui. Comprou ali por 3 bilhões de dólares, não sei agora se foi de dólar, de euro, mas que a gente seja de dólar, embora esteja na Suíça, né? O mercado acaba precificando tudo em dólar. E aí os fundos agora só passam a ter uma outra gestão, né? Todos os fundos imobiliários que eram geridos pela Credit Suisse passa a ser gerido pelo UBS ou até mesmo por outro banco, por uma outra gestão. Tá? Nada muda em si no fundo imobiliário. Os imóveis continuam lá, os ativos e o patrimônio do fundo é de nós cotistas, de vocês cotistas. Tá? Então o que acontece? Se um banco faliu, a gente passa a administração e a gestão para um outro banco. Tá? O mercado, certamente vocês já ouviram esse tipo de frase, né? Esse tipo de coisa, talvez até de maneira diferente, mas aquela frase clichê é clichê porque funciona, né? Porque o tempo já mostrou que tem funcionado muitas vezes. Que é nos momentos de crise que surgem as maiores oportunidades. No momento de crise que alguém de repente fica milionário, no momento de crise que a pessoa cresce muito, né? Tem um baita resultado, um baita desenvolvimento. Então, no momento de crise que surgem as maiores e melhores oportunidades. E a gente tem que olhar para a crise também dessa maneira. Né? Pandemia, por exemplo, falaram que o fundo imobiliário de shopping ia acabar.
Porque todo mundo comprando online, ninguém vai comprar mais em loja, todo mundo aprendeu, até quem não comprava, né? Até quem nunca tinha feito uma compra online, na marra teve que aprender a fazer, né? Talvez pessoas mais velhas aí. Mas a gente vê que shopping é muito mais do que compra, né? Entretenimento, né? Tem muita coisa para fazer no shopping que as pessoas fazem hoje. E o shopping voltou, né? Os fundos imobiliários de shopping foram os que mais se valorizaram aí no último ano. Uma baita valorização. Galpões logísticos também, né? Falando aqui da parte de logística, falando dos fundos de tijolo, shoppings, galpões logísticos, os fundos de escritórios também, que tinha caído muito, questão de vai todo mundo home office, agora ninguém volta mais. E cada vez mais as empresas têm voltado, têm flexibilizado, ainda tem muita gente home híbrido, mas sim há necessidade de manter um escritório e não é que vai zerar e todo mundo vai ficar em casa. Né? Então, isso fez com que os fundos voltassem aí a ter a sua valorização. Tá? E, pessoal, se tiver alguma pergunta aí, fique à vontade, pode mandar aqui, que nem a Cris mandou, ficou um prazer aqui responder por vocês. E caminha essa live aqui, vamos mandar para mais pessoas também, para a gente ajudar o colega aí a aumentar a renda passiva investindo nos melhores fundos imobiliários. Compartilha aí, para a gente ajudar o próximo, eu quero ajudar você aí a aumentar a sua renda passiva. O que mais aqui? Por que eu acho que é um grande momento da gente, né, o core aqui, né, do título da live, né? Por que eu acho que é um grande momento? Eu acho que é um grande momento agora para investir em fundo imobiliário, simplesmente porque está tudo muito barato. Cara, está tudo barato. Tem uns que está extremamente barato e continuam pagando bem, né? Tem um ou outro fundo aí que caiu o rendimento, caiu até bastante o rendimento. Então esses aí talvez não é legal, né? Qual que é o yield que você vai estar ganhando? Qual que é o rendimento, o percentual que você vai estar ganhando? Como eu comentei, se compra a cota de 100 para ganhar R$1, você está ganhando 1%. Você compra essa cota por 70 para continuar ganhando R$1, o rendimento que ele vai te pagar continua R$1, você está ganhando 1,5. Agora, você comprou o fundo por 100, ele está te pagando R$1, 1%. Você compra por 70, ele está te pagando 60 centavos, ele está te pagando menos que 1%. Cara, por que ele caiu para 60 centavos? É isso que a gente tem que entender. Por que o rendimento dele caiu tanto? O aluguel dele caiu muito? Será que agora a gente começa a ter desconfiança no mercado, inadimplência, aumentou a taxa de vacância daquele fundo, ele está recebendo menos rendimento, menos aluguel? Então essa é a dinâmica. Aí talvez já não faz sentido você comprar isso por 70, porque ele está te pagando menos ainda. Né? Se ele te pagar 80, ele já está te pagando acima de 1%. Ele não precisa continuar pagando R$1, né, eu quero dizer. Mas se ele cair demais também, ele pode estar caindo o percentual de rendimento dele. E aí pode ir no seu oportunidade. Né? Então, sempre tem, não é também ali joga a rede e pega tudo, é coisa bonita, linda, né? Tudo é peixe bom. Mas tem muito peixe bom no mercado, né? Tem muito fundo que, apesar de ter caído muito, está sofrendo por causa do cenário atual, por causa de insegurança, por causa de questões políticas, taxa de juros muito alta também, ainda aí a inflação flertando com uma alta, mas se o fundo está bem, se o fundo continua lá os imóveis, bons ativos sendo locados, o seu aluguel, o seu rendimento continua crescendo. E aí é a oportunidade de você comprar mais barato para aumentar a sua renda passiva. Vai ser o diferencial para você aumentar a sua renda passiva. Então eu estou enxergando como um bom momento para que eu compre mais cotas e vá aumentando a minha renda passiva. Né? Esse é o ponto. Pegando a pergunta da Cris aqui, não sei se você comentou antes, mas com a perspectiva de baixa da taxa de juros, os FIIs de papel vão cair. A perspectiva, na verdade, ainda não é tão claro de baixa da taxa de juros. Né? Ontem teve a reunião ali do Copom, né, que é um braço ali do Banco Central, e manteve a taxa de juros em 13,75%, né, não reduziu ainda. Embora a gente tenha uma inflação nos últimos 12 meses de 5,6%, o que talvez o mercado está enxergando, principalmente, né, o presidente do Banco Central pode ter tomado essa decisão. A gente teve uma inflação bem alta em fevereiro agora, de 0,84%. E talvez a gente comece a puxar a inflação novamente para cima. Então ainda há sinais de que a gente pode não ter a inflação ainda tão bem controlada. Ainda também há incertezas, inseguranças quanto à política fiscal do Brasil. E isso talvez, né, torna, de certa forma, ali, deixa o mercado um pouco pensativo, chacoalhado, inseguro. Né? Então a gente não tem sinais claros de que a taxa de juros vai cair. Certamente ela deve cair em algum momento, mas esse momento já faz algumas reuniões, né? Vai cair, aí não caiu, vai cair, não caiu, vai cair, não caiu. Agora não caiu de novo. Na próxima, não dá para acertar, né? Cravar que vai cair. O que eu acho também é que quando ela cair, ela não vai cair de 0,5%, de 0,25%. Né? Porque subir
é mais ou menos assim, né? Para subir você tem que subir devagar. Você não pode esticar muito de uma vez, né? Então por isso foi subindo devagar, 0,5, 0,25, né? Agora para cair, se cair 0,25 não faz nada na economia. Se cair 0,5% não faz nada. Então provavelmente estão tentando realmente enxergar um cenário, né? Uma visão de para onde a gente está indo, para já cortar 0,75%, 1% e ter um corte maior. E pode ser que não seja nem na próxima ainda, né? Então não há certeza assim que vai cair. Mas se cai, é um efeito contrário, né? Se a gente plotar gráfico assim, olhar histórico, a taxa de juros tem um efeito contrário à renda variável. Se a taxa cair, então, se a gente tiver essa perspectiva de taxa cair, os fundos imobiliários de papel vão subir. Tá? E é o que está acontecendo ao contrário agora. A taxa de juros está alta, os fundos estão caindo. Se a taxa de juros continuar subindo mais, o fundo vai cair mais. Se a taxa for para 15, a tendência é que o fundo vai cair mais. Se a taxa cair, a tendência é que os fundos vão subir. E a gente não tem que ficar preocupando com isso aqui, porque isso aqui é só efeito da economia. O que a gente tem que preocupar é, você está aumentando a sua renda passiva? Você está investindo todo mês e aumentando a sua renda passiva? É isso que você precisa fazer. Senão, gente, toda hora está acontecendo alguma coisa no mercado, no mundo, no Brasil. É política, é economia, é uma crise, é um banco que quebrou, é a pandemia. Cara, cada hora está acontecendo um negócio. E assim funcionam os ciclos econômicos, né? É crescimento, expansão, recessão, e crescimento, expansão, recessão, e o negócio fica girando ali até a gente ter uma retomada, né? Então, é olhar um pouco menos para esses ruídos e entender que o aporte você está fazendo todo mês, você está aumentando sua renda passiva, mas claro, selecionando os melhores fundos imobiliários, selecionando aquele que talvez continue te pagando um rendimento, né, um yield, percentual de dividend yield interessante. Ele não caiu lá, está definhando, está com inadimplência, muita inadimplência, está com imóvel que não está sendo locado, está com alta vacância, está muito caro, né? Existem alguns indicadores para a gente olhar e conseguir avaliar. Como o André comentou aqui também, depende do indexador dos FIIs, né? Se for IPCA ou GPM. Tem indexador de IPCA, IGPM, INCC, CDI, mas a grande maioria é IPCA e CDI, tá? Isso até é um ponto importante para a gente falar, porque, por exemplo, o que quer dizer aqui, né? Um fundo de papel. O fundo de papel é aquele que está investindo numa dívida que está atrelada ao setor imobiliário. Por exemplo, um CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. E você, pessoa física, nós aqui que estamos na live, podemos entrar no mercado, na corretora de valores e comprar lá um CRI de qualquer empresa que esteja emitido. Um CRI pagando IPCA mais 8,5%. Só que você corre um investimento um pouco mais arriscado, né, de uma empresa que talvez nem esteja listada na Bolsa de Valores, tem maior risco de crédito, inadimplência. Será que você vai receber esse dinheiro lá no futuro, que vai vencer daqui 5, 10 anos, por exemplo? Então existe um certo risco. E quando a gente compra um fundo imobiliário de papel, a gente está basicamente terceirizando essa escolha. Então você compra uma cota de um fundo imobiliário para que o gestor, o profissional desse fundo imobiliário, ele vai lá no mercado e escolha o CRI que ele vai escolher, que ele vai investir. E não você vai direto. E aí você tem menos risco aqui, né, de certa forma. Embora risco sempre tenha, até na renda fixa, né? Não adianta achar que a renda fixa é só colocar lá o dinheiro ganha. Tem gente se estrepando aí com a marcação ao mercado, investindo em IPCA e pré-fixado. Mas, falando disso, então, o que o fundo está fazendo? Ele está investindo numa dívida que é do setor imobiliário. Uma dívida, né? Alguma empresa lá que emitiu uma dívida no mercado para pegar recurso hoje, pegar grana hoje e vai pagar essa grana no futuro. E essas dívidas, como elas estão no mercado de renda fixa, elas estão atreladas a essas taxas do mercado. Indexadores aqui, como o André comentou. Pode ser dívidas atreladas a IPCA. Então pode ser que o fundo está investindo lá num CRI pagando IPCA mais 10%. O fundo pode investir também num CRI pós-fixado, seja lá pagando Selic mais 1%, ou pagando, o que é o que acontece normalmente, CDI mais 2,5%. Ou até mesmo CDI em percentual, né? 110% do CDI, 120% do CDI, mas normalmente eles conseguem aí ter acesso a títulos mais rentáveis e paga CDI mais um adicional pré-fixado, por exemplo, CDI mais 2,5%, CDI mais 2,8%, CDI mais 3%, ou IPCA mais 10%, por exemplo. É uma baita de uma taxa, né, que tem os seus riscos, mas ali existe um profissional trabalhando para isso. E o que eu quero comentar é que se a gente olha hoje vários fundos imobiliários, a gente vê que a grande maioria está investindo no quê? Em IPCA e CDI, até mais IPCA. Se a grande maioria está investindo em IPCA, na inflação,
Cara, por que você está comprando pré-fixado? Os profissionais, os gestores de mercado de fundo imobiliário, que tem muito conhecimento, muita informação, know-how, networking, está investindo no IPCA, está investindo na inflação. Será que não há uma preocupação aí de que a gente possa ter mais inflação daqui para frente? Ou nos próximos 4 anos de governo? Ou sei lá quando? Né? O cara está investindo na inflação, ele tá inflação mais uma taxa. Ele quer essa proteção. E aí tem gente comprando aí, enchendo a mão de pré-fixado, de 15% lá do PicPay, do BRK Financeira, que nem conhece aquela instituição, não vai te pagar depois. Pra você ganhar 1% a mais, 0,5% a mais, tá correndo um baita risco de inadimplência. Então esse é um grande risco que você corre quando você só olha a rentabilidade. Assim como quando você só olha dividend yield no fundo imobiliário e vai lá e compra, tá pagando 1,2, vou comprar isso aqui. Ou você vai lá na renda fixa e compra lá o CRI, o CDB, o LCI, a LCA, seja o raio que for, você compra lá porque está pagando IPCA mais 9,5%, está pagando 15,6%. E não é só isso que você tem que ver. Não é só isso que você tem que ver. Sempre comento, né? Imagine que tem duas amigas suas pedindo dinheiro emprestado. Você vai emprestar 10 pau para cada um. Só que um você conhece lá a vida financeira, o outro você não conhece, o outro já deu BO, já não te pagou antes, ou não te pagou um parente seu. E cada um está te pedindo 10 mil. Só que esse que você conhece aqui fala que vai te pagar 15% de juros. E o que não te conhece fala que vai pagar 20%. Você vai emprestar para quem? Você vai querer ganhar 20%? Se você quiser ganhar 20%, talvez você não vai ver nem os 10 que você emprestou. Quanto mais seus 20% de rendimento. Ganha 15% no sapatinho, na boa. Às vezes não vale a pena correr esse risco. E é isso que a gente olha para quando a gente está olhando essa questão de instituição. Para quem você está emprestando seu dinheiro. Estou pegando o fundo imobiliário. Na mão de quem você está colocando, de quem é o gestor, de qual empresa, de qual banco que está fazendo a administração, a gestão, que está essa grana. Né? Não é só olhar o dividend yield. Existe um monte de fatores para a gente ver, escolher os melhores e acabar evitando tomar prejuízo. Né? Aumentando fundos sólidos que vai te aumentar aí a renda ao longo prazo. Tem um fundo que muita gente às vezes até critica, né? O beabá, o básico. Cara, o básico funciona. MXRF11. Quem investe no imobiliário certamente tem MXRF11 na carteira. Deixa um comentário aqui. Quem tem MXRF11? É o que eu mais tenho. É a minha maior posição hoje. Maior posição. Não é disparado, mas tá ali nas maiores posições. Na maior posição hoje. MXRF11. O básico do fundo de papel que paga um baita rendimento. Está no mercado há anos e anos e anos. É realmente o queridinho da galera. Hoje tem mais de 800 mil investidores, 800 mil pessoas têm esse negócio. E aí você está lá tentando pegar o HCTR11 e RDMK. Aí tem risco. Não tem nada, não tem um problema se pegar aí. Né? Mas olha para o seu risco também, não vai fiar tudo nesse negócio. Então às vezes o basiquinho funciona. Até na bolsa também, a ação basiquinha lá funciona e paga bem. E você dorme tranquilo. Né? Mas essa questão do fundo de papel, então ele está atrelado ao indexador de mercado. A maioria hoje pode abrir tudo quanto é fundo. Ele está mais investindo lá no IPCA. Uma boa parte está investindo no quê? Em CDI+, CDI mais 2,5%, CDI mais 3%, CDI mais 1,8%, a taxa que o cara consegue no mercado. Não está investindo em pré-fixado. Tem fundo que nem investe pré-fixado, ou investe quase nada. E aí você fica pegando pré-fixado aí, correndo um baita do risco. Principalmente correndo um baita do risco com a marcação ao mercado. No fundo imobiliário, você tira esse fator marcação ao mercado. Né? Quem corre é o fundo. Se você comprar direto seu CRI, você está correndo a marcação ao mercado. Taxa subiu, o preço cai. Taxa de juros está subindo, taxa de longo prazo, o preço do título está caindo. Né? Se você comprou IPCA, Tesouro Direto, o investimento mais seguro do Brasil, é o Tesouro Selic. Agora, Tesouro IPCA+, Tesouro pré-fixado, você comprou lá em 2020, 2021 com a taxa de 2%, 3%, você está num baita de um prejuízo hoje. Pode abrir lá a corretora. Tem muita gente que nem vê, né? Só acha que está indo para cima. O que vai para cima é Selic. Pré-fixado e IPCA+, ainda mais que as taxas nessas alturas flutua que nem ação na bolsa. Flutua que nem, a volatilidade é que nem uma ação da bolsa de valores. Tem ações na bolsa que a volatilidade é menor do que um tesouro IPCA+, um pré-fixado com as taxas nessa altura. Né? Então, esse é o ponto. Tá? Mas comprar cotas, comprar mais barato, mais rentabilidade. Se você pagar mais caro,
não quer dizer que você está ganhando mais dividendo. Você pagar mais barato não quer dizer que você está ganhando menos. Tem gente que acha que é isso, né? Eu comprei uma cota mais cara, estou ganhando mais dividendo. Eu comprei uma cota mais barata, estou ganhando menos dividendo. Não, não necessariamente. O objetivo é comprar mais barato e ganhar mais rendimento. Então, se o fundo caiu e está pagando a mesma coisa, compra. Compra. Oportunidade. Vamos olhar como oportunidades agora que o mercado está fazendo. Se os fundamentos continuam, né? Se é um bom ativo, se mantém, não, até se tiver com prejuízo, não venda no prejuízo. Considere comprar mais e aumentar a sua posição para que você receba mais rendimento no mês seguinte. E talvez daqui a pouco aquele rendimento já faz você comprar uma cota e mais uma cota e vai. Efeito bola de neve, né? Que a gente tanto conhece. Eu gosto de fundo imobiliário porque o fundo imobiliário é o investimento que mais... Falo sobre um pouco de tudo aqui no Instagram, mas o fundo imobiliário é o investimento assim, que mais tem crescido nos últimos anos, né? Quando a gente olha para a Bolsa do Brasil. Muito mais do que ações, mais do que ETF, mais do que tudo. Hoje, em 2022... E até então, 2023 também, o investimento que mais cresce no Brasil em valor de mercado e número de novos investidores é os fundos imobiliários. São mais de 200 bilhões de reais, foram mais de 200 bilhões em 2022, mais de 2 milhões de investidores brasileiros, o que era 85 mil em 2016, de 7 anos, 85 mil pessoas, já são mais de 2 milhões. Ainda tem mais de pessoas na Bolsa? Sim, tem mais na Bolsa, cerca de 4 milhões, 5 milhões. Eu falo na Bolsa, porque fundo imobiliário também é Bolsa. Falo em ações. Tem mais, porque também é muito mais conhecido, tem muito mais tempo. Né? É muito mais fácil as pessoas às vezes conhecer ações. Ah, você conhece a ação da Petrobras? Sim. O fundo imobiliário nunca ouvi falar. Mas quando a gente olha a rampa de crescimento, o que era o número de investidores em ações lá atrás, fundo imobiliário, e o que se tornou dos dois, o fundo imobiliário cresce disparadamente muito mais. Tanto em valor, como em número de novos investidores, como novos fundos entrando no mercado, novos gestores. Então, um crescimento muito interessante. Né? Muito interessante. E, na minha visão, é um ótimo investimento para você aumentar a sua renda passiva. Tá? Claro, tendo uma estratégia muito bem definida para que você consiga escolher os melhores fundos imobiliários e aumentar a sua renda passiva no longo prazo com segurança. Tá? Como o André comentou aí, sim, é um mercado mais novo, bem mais novo, né? Então, e cada vez as pessoas ouvindo falar, entendendo como funciona a dinâmica, se torna muito mais atrativo, porque aquele negócio está dentro do setor imobiliário. Eu estou, de certa forma, investindo no imóvel. Imóvel é segurança, é rentabilidade garantida, o dinheiro vai pingar na sua conta todo mês, livre de imposto. Acho que são os vários atrativos que acaba puxando para que cada vez mais a gente tenha mais investidores nesse mercado. Né? Mas realmente é bem mais novo aí do que o mercado de ações. Então a minha pergunta para você é, você segue fazendo os seus aportes todos os meses? Está investindo aí todo mês ou está falhando algum mês? Está investindo todo mês? Tem que aportar todo mês. Aporte todo mês. E olha agora para as oportunidades que podem surgir. Não vá sair vendendo, correndo, tudo no prejuízo. Tá? Vai investindo todos os meses. É muito mais simples de análise, sim, muito mais, menos complexo do que quando a gente olha para uma empresa, né? Uma empresa, assim, quando a gente pensa na parte das ações, né? Um negócio é muito mais complexo do que você avaliar um imóvel, né? Pensa também um imóvel, uma casa e uma empresa, né? Você vai avaliar muito mais fácil uma casa, um apartamento do que uma empresa lá, um negócio, produtos, serviço, mercado, cara, e toda a dinâmica para você tocar um negócio, né? Principalmente grandes empresas como a gente tem na Bolsa de Valores, embora também tenha grandes fundos com muitos imóveis, mas a dinâmica do mercado é totalmente diferente, né? Por isso que a gente também vê ali um preço sobre valor patrimonial de um imóvel não pode estar muito esticado, né? Como é que o imóvel que vale hoje mais ou menos 500 mil, ele vai estar sendo vendido a 1 milhão? Cara, ninguém vai comprar. Não tem como ele valer 1 milhão. Simples assim. Agora, uma empresa tem, porque é muito precificado o potencial de lucro futuro. Às vezes você tem uma startup. Quanto vale uma startup? Cara, uma startup está aqui, não vale nada ainda, ela não tem nada. Né? Ela não tem às vezes não tem um produto muito bem definido ainda, não gera lucro. E às vezes ela já vale tanto,
Por que ela vale tanto? Porque existe uma expectativa de lucro futuro e isso acaba dando valor para uma empresa, né? E é por isso que acaba sendo também muito mais difícil de precificar. Outra pergunta aqui, tu tem algum curso que ensina mais sobre fundos imobiliários? Sim, tem um curso que é focado em fundos imobiliários, que vai te ajudar do absoluto zero, tá? Se você não conhece nada sobre fundo imobiliário, ou também se você já é um investidor iniciante e quer aprofundar mais em conhecimento sobre fundo imobiliário, sim, eu tenho um curso que vai te ajudar a investir e aumentar a sua renda passiva aí ao longo do tempo. O fundo é composto hoje por 6 módulos, tá? Ele está todo gravado, você vai ter acesso pela plataforma do Hotmart. Além disso, também toda semana, né? O carrinho não está aberto agora, né? Provavelmente em breve aí devo abrir, mando notícia para vocês aqui, tá? Mas agora não dá para comprar. Mas quando abrir, o curso está no Hotmart, são 6 módulos. A gente também tem uma aula ao vivo, online, né? Uma por semana, referente a cada módulo. Então vocês vão ter acesso direto comigo, tá? Isso tudo vai ficar gravado, depois disponibilizo também para poder estar assistindo. Tem vários outros materiais também e tem uma ajuda com passo a passo, um método, uma metodologia, né, que eu, através de anos investindo, estudando, criei um método, uma metodologia para poder investir e selecionar os melhores fundos, né? Como é que você investe, como é que você faz as escolhas do fundo imobiliário, né? Como é que você analisa, principalmente as dinâmicas diferentes. Fundo de tijolo é uma coisa, fundo de papel é outra coisa completamente diferente. São análises diferentes que você faz, então tudo isso está dentro do meu curso, tá? E além disso também tem uma ajuda, né? Um passo a passo ali, eu vou estar acompanhando do lado, para ajudar você, quem for fazer, né, a montar uma carteira de investimento do absoluto zero. Tá? Então, realmente, um passo a passo, pegar na mão. Não é só lá, comprou o curso, você entra no Hotmart, assiste lá e você não fala mais comigo. A gente vai ter um grupo no WhatsApp com dúvidas diárias, vou estar dando atenção. Toda semana tem uma aula para a gente tratar de cada módulo. E durante as várias semanas ali do curso, eu vou estar à disposição para estar falando com vocês. Eventualmente também, se necessário, a gente faz alguma live eventual para falar um pouco do mercado, da dinâmica, do que está acontecendo. E vai ter essa ajuda também do zero para pegar na mão e ajudar a montar uma carteira. Tá? Uma carteira que faz sentido para você, com o seu risco, seu perfil de investidor, com seus objetivos. Mas do zero aí te ajudar a fazer renda passiva. Tá? Então tem o curso, não tem inscrições abertas no momento. Tá, mas em breve deve estar abrindo aí, aviso vocês aqui demais notícias. Tá? Como ele comentou aí, aporte e constância para alimentar a renda, isso aí. Qual seria a porcentagem de FIIs da carteira, na sua opinião? Porcentagem de FIIs, numa carteira geral, você está falando, por exemplo, uma carteira que tem ações, fundo imobiliário, tem investimento no exterior, renda fixa, quantos por cento eu devo ter de FIIs? Isso varia muito de pessoa para pessoa. Né? Depende muito do seu objetivo. Quem foca em renda mensal, talvez deveria ter um percentual maior em fundo imobiliário. Tem pessoas que não tá se preocupando pela renda mensal e talvez só a renda. Então, se eu pegar lá uma ação que está pagando 15% de dividendo ao ano, se ela pagar uma vez por ano, para mim tudo bem que eu não vou pegar esse dinheiro agora. Eu não quero saber do rendimento mensal. Então, é uma outra dinâmica, né? Mas eu acho que assim, qualquer pessoa poderia ter pelo menos aí uns 15% a 20% de FIIs na carteira, numa carteira bem diversificada. Se o seu foco já for ter muito mais renda passiva mensal, talvez você vai ter 50%, 60% em fundo imobiliário e claro que você vai diversificar depois dentro aí dos fundos imobiliários, né? Acho que outras caixinhas aí como ações, investimento no exterior, renda fixa, faz total sentido você ter também aí para compor de uma maneira mais diversificada a sua carteira, tá? Se tiver como eu gostaria de entrar na lista de espera, vou chamar no direct. Isso, me chama no direct e eu te mando o link, tá? Para quem tiver mais interesse também, além aqui do N Barros, para quem tiver interesse também, pode me chamar no direct, eu mando o link para você se inscrever na lista de espera, porque hoje não tem a lista, né, oficial aí, então só de espera mesmo, porque no momento o curso não está aberto, mas sim tenho curso de fundos imobiliários, para quem quiser aprofundar e aprender mais aí e começar do zero, ou até mesmo para quem já está investindo, né? Eu faço mentoria aí, tenho contato alunos que já investiam, que está investindo e chega até mim porque ainda falta alguma coisa, ainda tem dúvidas em alguns detalhes, né? Ainda não sabe muito bem selecionar, principalmente nesse alvoroço agora do mercado, né? Fica desesperado e muitas vezes não sabe o que fazer, então com certeza o curso vai acabar te dando mais essa segurança, tá? Enfim, pessoal, então
acho que reta final aqui, né, é isso, a gente trabalhar na mentalidade, dar essa virada de chave e pensar de fato como investidor e olhar para o mercado agora que a gente tem boas oportunidades de bons fundos, pagando bom rendimento, muito mais barato, e aí é um baita prato cheio para você aumentar a sua renda passiva ao longo do tempo. Você não vai conseguir, né, não vai aposentar agora, né, vou receber o salário que eu estou ganhando hoje no mês que vem, mas é um processo, um passo a passo, um projeto aí de longo prazo que você tem que ter de compromisso com você para a sua vida, para você se aposentar bem no futuro sem depender do governo. Fechado? Então, muito boa noite a todos, obrigado aí pela participação na live, principalmente todo mundo aqui que comentou, as pessoas que compartilharam aí. A live não vai ficar salva aqui no Instagram, tá? Só lembrando a todos, então para assistir aqui ao vivo comigo, também a gente interagir, tirar as dúvidas, é legal que esteja sempre ao vivo aqui. Quinta-feira que vem às 8 horas, estamos ao vivo aqui de novo com um novo tema. Mas eu tô deixando essa live salva lá no YouTube, tá? Então para quem quiser, eu vou jogar essa live no YouTube, para quem quiser de repente rever, quem quiser compartilhar com alguém, consegue ver por lá, mas não aqui pelo Instagram. Fechado? Valeu então, uma boa noite, muito obrigado e até a próxima.